E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula número 3 do curso Intensivo 2. Como vocês sabem muito bem, nós estamos dedicando o início desse curso Intensivo 2 para estudar os procedimentos especiais do processo de conhecimento, ou ao menos estudar os principais deles, né? E nessa longa tarefa, nessa árdua tarefa de estudar os principais procedimentos especiais do CPC, a gente já teve a oportunidade de falar sobre ação de consignação e pagamento, já falamos sobre a ação de exigir contas e já falamos sobre ações de direito de família, tá? Hoje é nossa terceira aula com esse tema, procedimentos especiais em espécie. O Eric, inclusive, pode soltar na tela para você lembrar. E hoje a gente vai começar a estudar o nosso quarto procedimento especial em espécie, que são as ações possessórias, tudo bem? E aqui eu tenho alguns comentários a fazer contigo. Eu quero fazer primeiro um comentário bem genérico, aí depois a gente vai fazer um comentário sobre essas generalidades de direito material à luz do nosso slide, tá bom? Então vamos lá. Toda vez que eu falei para vocês que eu começasse um procedimento especial em espécie, eu te explicaria qual a lógica por detrás do raciocínio do legislador que levou ele a criar um procedimento especial. Porque lembra, o procedimento especial é criado em virtude de uma vicissitude, de uma particularidade do direito material. Tem alguma coisa naquele direito material que está sendo debatido ali que faz com que o legislador, à luz do princípio da adequação, decida criar um remédio diferente, uma tutela jurisdicional diferenciada, como diz a doutrina. E, portanto, toda vez eu preciso localizar no âmago do procedimento especial qual é essa particularidade, né? Na consignação e pagamento a gente viu. É porque tem, na verdade, uma situação bizarra em que eu tenho um devedor querendo cumprir a obrigação. Então, criei um remédio especial para essa situação anômala. Na ação de exigir contas também tem uma particularidade. A gente tem uma situação que, para poder decidir aquele conflito, eu preciso de um procedimento bifásico. Então a gente acabou lá criando um rito especial. Nas ações de família também tem uma particularidade, que é o estado de perenidade da relação entre as partes. Porque marido, mulher, sogra, filho, é para sempre. Então essas relações não se resolvem só com a solução de um conflito. É necessário restabelecer o diálogo. Então eu criei um procedimento especial todo baseado o quê? Na mediação, para poder tentar restabelecer esse diálogo e evitar o conflito no futuro. Então tá aqui um remédio diferente para uma situação diferente. E aí, chega o tema da aula de hoje. Possessórias. Por que que eu fui criar um procedimento especial para tutelar o direito à posse? E a explicação, ela é histórico-cultural. O Brasil sempre foi um país capitalista. E sendo um país capitalista, sempre no nosso país se valorizou a propriedade. Sempre no nosso país se valorizou a propriedade, tanto que a Constituição de 88 coloca o direito à propriedade, o direito à herança, entre os direitos fundamentais do cidadão. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, no mesmo patamar do direito à liberdade de expressão, do direito à vida e outros vários direitos que estão ali previstos. Então a propriedade no Brasil tem status constitucional. E aí qual foi a lógica da cabeça do legislador? Foi a seguinte, olha, qual que é a forma mais imediata, qual que é a forma mais rápida, qual a forma mais efetiva de se visualizar que alguém é proprietário? E o legislador chegou à conclusão de que a maneira de se ver a propriedade de maneira mais rápida, e alguns criticam, dizem que ele agiu erradamente, mas enfim, isso não interessa nesse instante, é verificando a posse. Ordinariamente, quem tem a posse tem a propriedade. Então, qual foi a sacada do legislador? Bem, se através da posse eu protejo de modo mais rápido, mais eficiente a propriedade, eu vou criar um remédio especial, eu vou criar uma tutela jurisdicional diferenciada para proteger a posse. Porque ao proteger de modo fácil, rápido e eficaz a posse, eu acabo, de certa maneira, protegendo a propriedade, que é uma garantia constitucional. Entenderam? Então é isso. Basicamente, a particularidade de direito material que justifica a criação das ações possessórias de rito especial é exatamente o interesse legislativo constitucional de se defender a propriedade através da posse. E por isso que a gente vai ver
que é extremamente importante na tela, por favor, meu caro Eric, saber a distinção entre propriedade, posse e detenção. Eu não nego que as possessórias vieram para proteger o direito à propriedade, ou para facilitar a defesa da propriedade. Mas a gente precisa fazer os acertos técnico-terminológicos para não cometer impropriedades. E por isso, a minha proposta inicial, na verdade inicial não, a inicial era fazer esse comentário inicial que eu fiz a respeito do objetivo das possessórias como rito especial. Mas digamos que o meu comentário secundário sobre as ações possessórias, e que inaugura esse item 4.1 que eu estou estabelecendo aqui com vocês, é o comentário sobre a distinção indispensável que deve haver entre propriedade, posse e detenção. Tá bem? Somente compreendendo essa distinção que a gente vai ser capaz de compreender bem as ações possessórias. E aqui vai um alerta, antes de eu começar. A aula não é de direito civil. A profundidade que você precisa para dominar a diferença entre propriedade, posse e detenção, você estuda lá no direito civil. Aqui é um breve resumo, uma breve consideração geral, muito mais preocupada com a didática do que com o conteúdo, para que a gente possa caminhar com passos seguros ao estudar ações possessórias, beleza? Então vamos lá. Propriedade, pisca na tela e volta comigo. Por favor, Eric. A propriedade, hoje, ela tem uma definição legal. E a definição legal de propriedade está no artigo 1228 do Código Civil. O Código Civil diz que proprietário é quem tem aqui comigo, Eric, por favor, o direito de usar, gozar, dispor e vindicar a coisa de quem indevidamente a possua. Proprietário, portanto, é quem tem os seguintes atributos, ou tem o direito do exercício dos seguintes atributos: uso, gozo, fruição, disposição, vindicação de quem indevidamente esteja em poder da coisa. Isso é a propriedade. E a propriedade, sendo um direito, ela ordinariamente é ligada a um título. Ordinariamente, para você verificar que alguém é proprietário, não basta uma simples visualização da situação de fato. É necessário você aprofundar a análise da relação para se verificar se essa pessoa tem um título, um direito que lhe assegure a propriedade. Não é verdade? Então, por exemplo, eu estou em poder do meu celular. Não sei se é meu. Mas você que está vendo em poder do meu celular, você até supõe que eu sou dono. Você até supõe que eu sou proprietário. Mas você não é capaz de dizer que eu sou proprietário. Porque para dizer que eu sou proprietário, você tem que investigar a relação e verificar, por exemplo, se eu adquiri esse celular, se eu tenho a nota fiscal, se ele está registrado no meu nome. Entendeu o que eu quis dizer? Você vê uma coisa, mas você não tem segurança para afirmar que eu sou proprietário. E se eu for proprietário, eu tenho o direito de usar, gozar, dispor ou vindicar a coisa de quem indevidamente esteja com o meu celular. Vou pegar outro exemplo. Você me vê todo dia lá em frente a uma casa lavando o carro. Quando você olha, você supõe que eu sou proprietário. Mas você não pode dizer que eu sou proprietário, porque você precisaria consultar a matrícula do imóvel para poder verificar se eu tenho aquele direito ao uso, ao gozo, à fruição e à disposição. É óbvio que, apesar da aparência, você não pode afirmar que eu sou proprietário. Eu posso ser locatário, eu posso ser comodatário, posso ser empregado da casa. Entendeu meu ponto? Então, por isso que a propriedade ordinariamente é ligada ao exercício do direito. Tá bom? Ótimo. Você vai dizer assim, Gajardoni, eu entendi, o proprietário ele tem direito ao uso, gozo, disposição, fruição, vindicação a quem, contra quem indevidamente ocupe a coisa, certo? Mas o proprietário pode abrir mão desses direitos? Pode. Não tem problema nenhum. O direito brasileiro, ele admite, e a gente vai falar isso logo na sequência, que o proprietário, ele ceda os atributos. O proprietário, ele pode ter o direito ao uso, gozo, disposição, fruição, etc, etc, ele pode ceder o uso, o gozo, a fruição, a disposição para quem quiser, quem ele eventualmente determinar, né? A gente vai ver daqui a pouco que é possível, portanto, desmembrar esse direito em partes. E aí a gente vai falar daqui a pouco em posse direta e indireta, tá bom? Então, propriedade é isso, na tela. Agora, o que é a posse? A posse, diferentemente da propriedade, não é um atributo titulado. A posse, na verdade, é um fato. E o que fato que é esse? A posse
é o exercício concreto, de fato, real, de um ou mais dos atributos da propriedade, do domínio. Possuidor é quem efetivamente, de fato, não no papel, usa, goza, frui ou vindica coisa de quem injustamente a detenha ou a possua. Portanto, a propriedade, ela não é verificada a partir da relação interna, da relação intrínseca entre na situação ali existente. Ela é verificada a partir de uma constatação de fato. Possuidor é quem dá visibilidade econômica para a coisa. Possuidor é quem tem poder de fato sobre a coisa, o que não depende de ter ou não ter tido. Essa é a ideia da posse. Lembra dos exemplos que eu dei, que você me vê lavando o carro em frente da casa? Você não consegue dizer que eu sou proprietário, mas você olha por fora e fala, esse cara é possuidor. Porque é ele que entra na casa, liga a água, pega a água, dorme na casa, sai de manhã. Entendeu? Quando você pega o meu celular e me vê com o meu celular, eu te disse, olha, é provável que eu seja proprietário. Aparentemente eu sou proprietário, porque eu estou usando, gozando, fruindo, mas você não tem segurança. Mas possuidor você provavelmente pode dizer que eu sou. Porque quem tem poder de fato sobre o celular e está com ele na mão, e aqui na aula às vezes se socorre do celular para consultar uma legislação, uma súmula que não lembra decor, sou eu. Então eu sou possuidor. E essa é a ótica que eu quero que você tenha. Para o legislador brasileiro, e repito, tem gente que critica, acha que não deveria ser assim, para o legislador brasileiro é mais fácil defender a situação de fato, a posse, do que a propriedade, o título, que precisa de investigação. Então, para poder, e partindo do princípio de que 99% das vezes o possuidor também é o proprietário, a ideia dele foi fazer a seguinte, eu vou defender a posse, eu vou facilitar a defesa da posse, porque de tabela eu defendo a propriedade. E ao defender a propriedade, eu defendo uma garantia constitucional através de um remédio diferenciado, tá bom? Para finalizar a posse, uma observação extremamente importante, aqui na tela. Gajardoni, o proprietário, ele pode ser ao mesmo tempo proprietário e possuidor? Resposta, claro que pode. O proprietário ele pode ser, e normalmente é, proprietário e possuidor. Ele não só tem o direito, o título, de uso, gozo, fruição, disposição, etc, etc, como ele também exerce o uso, gozo, a fruição e a disposição. Eu, por exemplo, moro numa casa própria. Durante a minha vida, economizei um certo dinheiro, fui lá e comprei uma casa para mim e para minha família. Eu sou o proprietário e possuidor da minha casa. Por quê? Eu, além de ter o direito, o título, eu tenho o exercício de fato sobre a casa. Tudo bem? Esse celular é meu. Não tem como te mostrar isso agora, mas eu comprei, esse celular está registrado no meu nome, eu tenho nota fiscal, tudo mais. Eu sou o proprietário e o possuidor do celular. Porque eu tenho direito e tenho fato. Tá bom? Mas atenção, nada, absolutamente nada impede que o proprietário, como eu disse, desmembre os atributos sobre a coisa. E aqui na tela, exatamente por isso, o nosso código estabelece no artigo 1197, Código Civil, que é perfeitamente possível ao proprietário ceder os direitos relativos ao direito de propriedade. E, consequentemente, eu posso ter uma casa alugada. O proprietário é um, mas o possuidor é outro. Eu posso ter um celular emprestado. O proprietário é um, mas o possuidor é outro. Entendeu? E aí, nesses casos, o que é interessante? O proprietário, ele, apesar de não ter a posse direta, o fato, ele tem o que a lei chama de posse indireta. Posse indireta é a posse imediata. O proprietário, ao ceder os atributos do domínio, ele, embora não tenha a posse direta, ele tem a posse indireta, a posse imediata. E isso é extremamente importante, porque nós vamos ver daqui a pouco que o proprietário também pode usar a ação possessória. Sim, pode. Por quê? Porque ele protege a posse. Mas qual posse? A posse imediata, a posse indireta. Aliás, é muito mais comum os proprietários, quando precisam defender a propriedade, se usar da possessória. Porque a possessória tem um procedimento melhor que a petitória, que é a ação para defender a propriedade. Mas ele não é possuidor? Sim, ele é possuidor. Ah, mas ele não está na coisa? Não interessa. Porque a lei permite a proteção da posse indireta. E o proprietário conserva consigo
na maioria dos casos em que ele desmembra os atributos do domínio, a posse indireta, beleza? É isso, na tela para finalizar. Só que além da propriedade da posse, o nosso sistema ainda permite o que nós conhecemos como detenção, ou os antigos chamavam de fâmulo da posse. O que é a detenção ou fâmulo da posse? Gente, a detenção também é um fato. A detenção também é o exercício de poderes de fato sobre a coisa. Quem cuida, quem pega, quem pisa, quem ocupa, isso é fato. O possuidor e o detentor, portanto, têm esse fato, né? Acontece que há uma grande diferença entre a posse e a detenção. E a posse e a detenção tem uma grande diferença a partir da análise do ânimos ocupandi. E eu digo isso aproximando a teoria objetiva da teoria subjetiva sobre a posse, porque a teoria subjetiva é importante para fins de definição da detenção. Detentor é aquele que tem o fato, tem o poder de fato sobre a coisa, mas por ordem e orientação de terceiro. É isso. É o ânimos. Quando eu tenho a posse para mim, eu sou possuidor. Quando eu tenho fato para mim, eu sou possuidor. Agora, quando eu exerço aquele poder de fato sobre a coisa, porém, por ordem ou orientação de terceiros, eu deixo de ser detentor. Eu deixo de ser possuidor e passo a ser detentor. É o caso do caseiro, é o caso do empregado doméstico. O caseiro fica no sítio, mas por ordem e orientação ou do proprietário ou do possuidor. Por ordem ou do proprietário ou do possuidor, que são terceiros. Portanto, isso é fundamental para distinguir detenção de posse. Quando uma pessoa é locatária, ela aluga para ela. Quando uma pessoa é arrendatária, ela arrenda para ela. Então ela é possuidora. Agora, quando um arrendatário ou um locatário ou o próprio proprietário contrata um caseiro para o imóvel, esse caseiro está lá ocupando a coisa, para quem olha de fora acha que ele é proprietário ou possuidor, mas não em nome próprio, e sim em nome de terceiros. E isso é o fenômeno da detenção, beleza? Com estas considerações, meu caro Eric, pode dar uma piscada na tela, por favor, eu concluo as considerações gerais que eu tinha sobre o direito material. Recordo que foram 2 grupos de consideração geral. Primeiro, para te explicar o porquê que eu tenho um procedimento especial das ações possessórias, para proteger a propriedade. E segundo, para poder te mostrar a diferença que existe entre propriedade, posse e detenção, porque isso vai ser importante para a gente, a partir de agora na tela, começar a estudar o fenômeno da defesa jurídica das coisas. Gajardoni, eu entendi muito bem a diferença entre propriedade, posse e detenção, embora você tenha dado um comentário muito mais didático do que propriamente técnico-jurídico, já que isso a gente estuda em direito civil e não em processo. Mas por que agora você coloca um tópico chamado defesa jurídica das coisas? Porque eu quero ver com você, primeiro, como defende a propriedade, depois eu quero ver como defende a posse, e por último eu quero ver como defende a detenção. E, portanto, vamos começar com a defesa da propriedade, o ius possiendi. A propriedade, o título, o direito de usar, gozar, dispor, fruir, vindicar, ele, na verdade, é exercida a defesa jurídica da propriedade através do que nós chamamos de ações petitórias. Essa é a única via de defesa da propriedade nua e crua. E sobre as ações petitórias, eu tenho algumas afirmações a fazer contigo. Ação petitória é aquela que tem a causa de pedir, o porquê do processo, os fundamentos de fato e de direito assentados na defesa do domínio, na defesa da propriedade. Ainda que porventura o pedido seja qualquer um, inclusive a própria posse. Toda vez que alguém entra com uma ação e diz eu quero isso, não interessa o quê? Porque eu sou dono, porque eu sou proprietário, eu estou diante de uma ação petitória. Tá bom? Repara, o pedido pode ser até eu quero a posse. O fato, o exercício de fato do gozo, do uso, da disposição, da fruição. Mas o porquê? Porque eu sou dono.
né? E aí, eu tomei a liberdade na tela, mais uma vez, Eric, para eu poder passar adiante, de trabalhar com vocês alguns exemplos de ações petitórias, tá bom? Então vamos trabalhar alguns exemplos de ações petitórias. A primeira ação petitória muito conhecida, é a mãezona de todas as outras, é a tal da ação reivindicatória. A ação reivindicatória é a ação do proprietário com fundamento na propriedade, com fundamento no fato de ser dono, para requerer a posse. Tá? Então, se o indivíduo fala assim, olha, eu sou proprietário da área, eu tenho o direito de usar, gozar, dispor, fruir, vindicar, mas eu não estou conseguindo e gostaria de exercer os direitos que a propriedade me atribui, eu, portanto, reivindico a coisa. Isso é uma ação reivindicatória, tá? Você vai falar assim, Gajardani, mas eu já vi caso igualzinho que ele entra o dono com possessória. Bem, pode também. Se ele tiver a posse indireta, ele pode defender a posse indireta dele através da possessória. Mas se ele quiser fazer a defesa jurídica da coisa com fundamento na propriedade, que é bem pior, aliás, o procedimento é comum aqui, não é rito especial, ele faz através de ação reivindicatória. Repara, portanto, que o proprietário tem as duas vias. Mas se ele quiser com fundamento na propriedade, ação reivindicatória, tá bom? Um outro exemplo, tem uma ação que chama imissão na posse. Apesar do nome posse, toma cuidado, isso não é possessória. A gente coloquei até no slide isso depois. A ação de imissão na posse. A ação de imissão na posse é a ação do proprietário, geralmente que acabou de adquirir a coisa. Proprietário, geralmente o que acabou de adquirir a coisa. E que nunca teve a posse, exatamente porque ele acabou de adquirir a coisa, né? Para obtê-la. Ação de imissão na posse. Ação do proprietário que acabou de adquirir a coisa, que nunca teve a posse, para obtê-la. Eu vou no leilão da Caixa Econômica Federal, compro um imóvel. A Caixa Econômica Federal me avisa, fala, olha, Gajardoni, lá tem uns invasores. Eu não fiz nada porque eu estou te vendendo a coisa. Você quer mesmo assim? Eu falo, quero. Então você se vira de tirar eles de lá. Então eu acabei de virar dono. E eu entro com uma ação de imissão na posse contra os ocupantes para tirá-los de lá, para que eu obtenha a posse. Isso é uma ação de imissão na posse. Gajardoni, mas por que não é reivindicatória? Porque a reivindicatória é uma situação em que, em algum momento, o proprietário já teve a posse no passado. Então ele quer, com fundamento na propriedade, recuperar, obter a posse. Agora, na emissão da posse, o adquirente nunca, jamais, em momento algum, teve a posse porque ele acabou de comprar a coisa. Ele acabou de se tornar proprietário, de se tornar dono. Então, a ação é essa, emissão na posse. Esse é um segundo exemplo. O terceiro exemplo, pessoal, de ação petitória, muito comum, são as ações de divisão e demarcação. A ação demarcatória, de divisão e demarcação. Eu tenho uma propriedade e eu quero ou dividir a propriedade ou aviventar os rumos, os marcos, as fronteiras da propriedade. A ação de divisão ou a ação de demarcação de imóvel é uma ação petitória, porque a pessoa faz isso com base no fato de ser dono. Eu sou o dono e quero dividir. Eu sou o dono e quero demarcar os limites da área direitinho para passar a cerca. Repara que é uma ação petitória, porque com fundamento na propriedade se pede a divisão ou a demarcação na área, tá? E por fim, para encerrar os exemplos, há alguns autores, não são todos, coloca aqui ser controvertido, que entendem que a ação de uso capião é uma petitória. Aqui é discutível, porque a uso capião, ela, na verdade, tem gente que diz que ela tem uma natureza jurídica própria, tá? Mas para alguns autores, a uso capião é uma ação petitória, porque a pessoa diz, olha, eu preenchi todos os requisitos legais e eu me tornei dono. Eu sou dono. Eu adquiri por uso capião. Eu sou proprietário. Essa é a causa de pedir. E o pedido? O pedido seria o reconhecimento do domínio, a declaração do estado de proprietário. Apenas para acabar com o estado de dúvida, de incerteza. A ação de uso capião é uma ação declaratória. O que te torna dono é o preencher os requisitos legais. A sentença apenas põe fim a um estado de dúvida, um estado de incerteza jurídica e vai te possibilitar com isso afirmar para todos que você realmente é proprietário, tá bom? Então eu dei vários exemplos, mas você viu, nenhum desses exemplos parte da posse. O da uso capião, que é o mais
controvertido, por isso que eu disse que há controvérsia sobre a natureza jurídica da ação de uso capião. Mas nos outros 3 exemplos, da reivindicatória, da emissão na posse, da divisão, da demarcação, a gente tem nitidamente a pessoa falando, eu sou o dono. E em virtude disso eu quero aquilo. Fechado? Isso é ação petitória. Por favor, Eric, na tela. E aí, superada a ação petitória, a gente pode ir para a segunda delas, que é a posse, a defesa jurídica das coisas, ou mais precisamente da posse. Antes eu estudei a defesa jurídica da propriedade. E agora eu defendo, ou eu apresento para você a defesa jurídica da posse. E a posse tem algo diferente, porque a posse tem 2 vias de defesa. A posse tem uma primeira via de defesa, que é o que nós chamamos de desforço imediato da posse, que é uma hipótese ou uma espécie de autotutela, é uma hipótese de ação de direito material, que é, na verdade, a regra do 1210, parágrafo 1º do Código Civil, que estabelece que o possuidor, esbulhado ou turbado, desde que o faça logo, exercendo, obviamente, dentro da proporcionalidade, a reação devida, pode repelir a injusta agressão à sua posse. Eu estou na minha posse, estou lá na minha boa, não interessa se eu sou proprietário ou não, eu estou com a coisa, estou com o fato, estou lá usando a minha chácara, vou invadir a chácara. O pessoal empurra o portão de lá, eu empurro o portão de cá. O pessoal taca pedra de lá, eu taco pedra de cá. O pessoal dá tiro de lá, eu dou tiro de cá. Você percebeu? Ah, Gajardoni, mas pode? Pode. Isso é autotutela. A própria lei, o próprio direito material diz que eu, sem precisar do Estado, por isso que chama autotutela, é defesa pela própria parte. A lei diz que eu, através do exercício do estado de necessidade, protejo a minha posse da injusta agressão, desde que eu faça com os meios equilibrados e necessários. E logo, né, como diz o 1210. Isso é um legítimo exercício da defesa da posse. Ah, mas o proprietário também pode usar? Se ele tiver o poder de fato sobre a coisa, pode. Não tem problema nenhum, tá? Mas a rigor, a legítima defesa é da posse, do fato. O desforço imediato relaciona-se à posse e não à propriedade. Aqui comigo, essa é a primeira via de defesa. Mas existe uma segunda via de defesa, que são as ações possessórias. E sobre as ações possessórias eu falo com você logo depois do nosso intervalo. Até já!